Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe, Paulinho Boa Pessoa, eu às vezes quando olho para um casamento que termina, eu falo assim comigo mesmo, pode ter havido amor, pode ter existido amor. Casamentos acabam, e muitas vezes acabam quando ainda existe amor, mas todos sucumbem, todos os casamentos acabam se faltar amizade. A amizade é fundamental. Desculpem. A amizade é fundamental. Eu tenho comigo essa teoria. Casamento que tem amizade forte entre os cônjuges é casamento duradouro. Vence crises, vence obstáculos. Digo isso me baseando na minha própria história. Me casei por amor com Edmar. Foi amor mesmo. E eu estou certa que ele também me amava. Mas a verdade é que o nosso casamento passou por crises dificílimas. Eu tinha uma verdadeira loucura para ser mãe. E eu sei que o Edmar também loucura para ser pai. Por isso, desde o começo do nosso casamento, eu nunca evitei a gravidez. Mas que coisa, nenhuma gravidez ia para frente. Os médicos tentavam explicar, alguns ficavam até estudando o meu caso, mas nunca houve assim uma explicação que fosse convincente. Minha gravidez ia até o terceiro mês. Até o terceiro mês é legal. Exatamente depois desse tempo, o feto escorria por entre as minhas pernas. Isso foi se transformando num terror para mim. Até porque, pasmem os senhores, eu tive 9 gravidezes. É o plural, né, de gravidez. 9 gravidezes. Fiquei grávida por 9 vezes, tamanha a minha loucura em ser mãe. Nas 9 vezes, eu perdi o bebê. E sempre do mesmo jeitinho. A mesma forma o bebê escorria. Isso me destruiu, sabe? Me acabou por dentro. Cheguei a viver um processo de quase loucura. Eu quase fiquei louco. Eu não estou exagerando, não. Eu quase fiquei louca nessa época. As pessoas que viviam próximas a mim não entenderam como o meu casamento não acabou. Caramba, eu não sei como é que teu casamento resistiu. Sim! Porque eu agredi o meu marido com os piores nomes. Para mim, ele era culpado porque o meu sonho de ser mãe era frustrado. Ele era o culpado. Eu chegava ao cúmulo de dizer que... Falei isso. Teu esperma é fraco. O seu esperma é ralo, é fraco. Não presta. Por isso que a criança não vinga. Por estupidez, óbvio. Você não é homem para fazer filho, você não é homem, não. Sabe, eu ofendia mesmo, eu machucava, eu queria machucar. Eu acho que eu estava machucada, ferida, louca. Eu queria ferir. Você não é homem, não. O homem é aquele ali, ó lá, com o filho. Brincando com o filho, olha lá, ó. Olha a renca que aquilo ali tem. Aquele é homem. Você não é. Ofendia, né? Nossa, isso ofende. E eu não disse isso uma vez só, não.
mas muitas e muitas vezes, sem contar que eu esqueci o meu marido. Até em quarto separado eu dormia. Então, se eu dormia em quarto separado, aqui uma pergunta: era ou não era um casamento fadado ao fracasso? Era para esse casamento acabar ou não era? Qual é o homem que resiste isso? Qual é o homem que resiste? Tinha tudo para fracassar, não é verdade? No entanto, meu marido aguentou firme ao meu lado. Foi assim até que eu engravidei pela nona vez. Engravidava aconselhada por médicos que me forneciam remédios até de graça. Teve um médico que se compadeceu com o meu drama e ele falou: eu vou arrumar aqui os medicamentos para você que eu recebo de laboratório. Eu comecei a ganhar, que eram caros. Hoje eu sei que talvez esse médico me usasse até para teste. Mas fazer o quê? Só que eu engravidava sabendo que eu ia perder o nenê. Mas na nona gravidez, eu engravidei pela nona vez. Mas também não foi diferente. Foi nada. Eu estava tomando banho quando eu senti o feto escorregar por entre as minhas pernas. Mas eu já estava tão acostumada a ver isso acontecer que eu nem pedia socorro mais, sabia? Eu não chamei pelo meu marido. Peguei aquele feto no chão. Peguei o feto no chão, lavei na água do chuveiro e eu vi que seria uma menina. Depois de bem lavadinha, levei a menina até o quarto, a enrolei numa fralda e pensei em ficar com ela mesmo assim morta. Até escolhi o nome para ela, seria Regiane. Coloquei a Regiane do meu lado ali na cama, deitei e dormi. E foi nesse dia que eu tive um sonho muito significativo. Sonhei com Regiane. No sonho, ela era crescida, ela aparentava ter uns 17, 18 anos. Ela era uma moça muito bonita, mas muito bonita mesmo. Estávamos nós duas num lugar calmo, tranquilo. Eu não sabia que lugar que era aquele, não. Mas era um lugar silencioso, onde podíamos ouvir até mesmo o canto dos pássaros. Eu ficava olhando com admiração para ela. Foi quando ela me falou: Dona Celina, a senhora não é minha mãe, mas um dia eu vou encontrá-la. E então eu vou lhe dar um amor tão sincero como se eu fosse sua filha. E nesse dia, Dona Celina, a senhora também irá me amar como se fosse a minha mãe. Você tá louca, Regiane? Eu sou sua mãe. Eu falava no sonho: Você tá louca, eu sou sua mãe. Não, não é. Mas nós nos amaremos, Dona Celina, da mesma forma, como se fôssemos. E foi nesse momento que eu acordei do sonho. E não sei explicar, mas eu acordei diferente, sabe? Acordei diferente. O sonho me trouxe um certo alento, um conforto espiritual, tanto que eu consegui enxergar o erro que eu estava cometendo com aquele feto. O feto estava ali ainda na cama comigo. Então na hora caiu a ficha para mim. Na hora eu chamei meu marido
e expliquei para ele o que tinha acontecido. E aí o meu marido: você está louca, pelo amor de Deus, me dá aí. Entreguei a menina que eu havia abortado naturalmente para ele. E ele se encarregou de sepultar o feto. Foi a partir desse dia que eu não quis mais engravidar. Não, chega. Não, chega. 9 vezes. Não dá mais não. Até porque eu já tinha agora 40 anos. 40 anos e a ficha caiu. Não vindo a este mundo para ser mãe, eu não podia forçar uma barra. Cada um tem uma missão. E daquele dia para frente, mais 18 anos se passaram. E foi com a idade de 58 anos que eu fui acometida daquele mal na minha coluna. Faltavam 2 anos para 60. Eu peguei uma hérnia de disco que me atormentava já há uns 6 anos. As dores chegaram a um ponto tal e o tratamento convencional não tinha efeito. A esperança estava no sucesso de uma cirurgia. Por isso que eu me internei naquele hospital. E foi lá, naquele hospital, que eu a conheci. Foi naquele hospital. Ela usava uma touquinha branca de crochê quando eu a conheci. Os olhos eram enormes, azuis, e pareciam 2 pedacinhos de céu. Os cílios já não existiam, nem as sobrancelhas. A boca carnuda, de lábios muito bem delineados, vivia aberto num amplo sorriso que mostrava dentes perfeitos. A pele muito branca deixava que víssemos todas as frágeis veinhas que corriam sob ela. A voz cristalina e deliciosa dos seus 18 aninhos ficou-me irremediavelmente gravada na alma. Quando eu a conheci, eu pensei que meu sofrimento era intenso. A menina só ficaria internada para mais uma sessão de quimioterapia. Íamos dividir aquele quarto de hospital por alguns dias e ficamos amigas instantaneamente. Eu sempre fui boa ouvinte e ela imediatamente começou a me contar as coisas. Ela me contou a história dela. Ela tinha sido aprovada no vestibular. Ela conhecera um rapaz, começaram a namorar. Disse-me que ela estava gostando muito desse rapaz. Me contou também que iria participar de um concurso de beleza da cidade, lá onde ela morava. E realmente ela era muito bonita. Foi aí que a doença chegou e as sessões de químio começaram. Contou-me como seus cabelos eram naturalmente loiros, lisos, longos. Agora caíam aos tufos os cílios, sobrancelhas. O restante de pelos do corpo também foram caindo. Depois que as sessões de quimioterapia começaram, caiu tudo. Contou-me que ela trancou matrícula na faculdade, que o namorado não lhe correspondia à altura, porque não teve estrutura para enfrentar a situação. Aquela seria mais uma das tantas sessões. Com coragem, ela seria submetida a mais aquela tortura. Sorria, brincava com os médicos, com as enfermeiras, ela contava piada. Não estava chorando, não. Chorando nada, contando piada. Dizia as besteiras, me olhava com aqueles olhos que eram pedras preciosas, de tão azuis. E me passava coragem. A senhora está brincando? Não, ela me passava coragem. Após a minha cirurgia na coluna, eu senti dores. E ela do seu leito me mandava beijos. Mandava beijinho, jogava beijinho. E palavras animadoras. Meu Deus, eu amei aquela menina.
E no auge do meu amor por ela, eu me lembrei do meu sonho. Levei até um susto ao pensar no sonho. Eu notei que o sonho tinha acontecido havia 18 anos. 18 anos. Caramba! Exatamente a idade da Nani. 18 ela tinha também. Era assim que todos a chamavam, Nani, inclusive eu. Mas por que era Nani que a chamavam? Por que esse nome? Este de fato era... O seu nome é um apelido. Fui eu quem perguntei para ela. E não pude evitar as lágrimas quando ela me falou que o seu nome... O nome dela era Regiane. Como? Regiane. Mas que adorava ser chamada por Nani. Meu Deus. Meu Deus. Regiane, então é ela, a menina daquele meu sonho. É ela. Estivemos compartilhando aquele quarto por 5 dias. E eu aprendi mais naqueles poucos dias do que em anos da minha vida. Os pais a levaram 2 dias antes da minha alta hospitalar. Ela foi acenando e enviando beijinhos quando foi embora. E eu me coloquei de pé e a acompanhei até o elevador. Eu fui com o andador, mas eu fui. Sabia que não a encontraria e sabia que a levaria em meu peito para o resto da minha vida. Mantive contato com a família e 3 meses depois, num telefonema, avisaram-me que ela fizera a sua última viagem. A Nani morreu. Ela morreu? Ela fez a sua última viagem. Meu Deus. Sobre a história do meu sonho, eu nunca tive coragem de falar com os pais dela a respeito. Dividi estas emoções com o meu inseparável companheiro, o meu marido Edmar. Ele sempre soube me ouvir. Ele sempre soube me amar, me respeitar. Mas eu queria entender. Porque aquele sonho que eu havia tido, eu tinha entendido que eu ia ficar com a filha, entendeu? Que eu ia ficar com a Regiane. Eu tinha entendido assim, que ela ia aparecer na minha vida, que eu ia conhecê-la com 17 para 18 anos, e que eu tinha entendido no sonho que eu ia ficar com ela. Aonde eu tinha errado na minha interpretação? Aquilo me intrigava. Foi quando eu fiz amizade com a Isaura, de um centro espírita. E ela me levou até Fernando. Fernando era o chefe lá, o mestre do centro espírita Calvário ao Céu. E eu conversei com o Fernando. Fernando, eu tive, sabe, até a 9ª gravidez, e aí eu tive uma menina, estava tomando banho. Contei a história para ele, ela escorreu, estava no banho, ela caiu no chão do banheiro já morta, como todos os nenês que saíram de mim. Só que eu lavei no chuveiro e coloquei o nome de Regiane. E aí eu levei para a cama, contei para ele tudo.
Aí eu levei para a cama, contei, e aí eu tive um sonho, e nesse sonho me apareceu uma moça. E ela disse que o nome dela era Regiane, e que eu ia conhecê-la, e que eu iria amá-la. E aí eu contei a história que eu vivi no hospital. Ele fez uma regressão. E o que ele me disse foi que, na verdade, ela é a minha filha. E ela é a minha filha já há 4 vidas. 4 vidas. Mas como isso é possível? Há 4 vidas. São 4 vezes de reencarnação. E que faltava esse nosso encontro para que as missões nossas se cumprissem. O restante ele não me explicou, mas nem foi necessário. Nesse dia, eu entendi também a minha missão na face dessa terra. Não era para eu ser mãe aqui, assim como tem tantas outras. Era para eu casar com o Edmar, era para eu ter vivido tudo que eu vivi, era para eu ter passado por tudo que eu passei. Era para eu ter reencontrado a minha filha, como reencontrei. Ficamos juntas 5 dias num quarto de hospital. 5 dias. Tempo mais do que suficiente para que se cumprisse tudo o que ela me dissera no sonho. Eu a amei e fui amada. A amei como filha e fui amada por ela como mãe. Quem completou essa explicação foi exatamente Fernando, através das regressões feitas. Eu gosto de contar minha história, para que as pessoas parem um pouquinho para refletir e pensem de que entre o céu e a terra existem muitos mais mistérios do que possa imaginar a nossa vã filosofia.